A escola pode ser um ambiente suficientemente bom? Essa é a pergunta a qual eu trouxe para a gente pensar hoje, conversar. Um tema muito sensível, não diria polêmico, mas eu acho que um tema que exige um certo cuidado e um olhar reflexivo a respeito. Escola, a gente pode pensar num ambiente como um recorte da nossa grande sociedade, representação da nossa cultura, inclusive. Eu acredito como um dos maiores instrumentos de educação, formação de cidadão, é onde a cultura atravessa fortemente e forma as pessoas que vão depois estarem, né, na sociedade produzindo, construindo cultura, movimento, inclusive a própria psicanálise. Este é mais um episódio, aula 6, da Ética do Cuidado na Psicanálise. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria trazer uns recadinhos para vocês aqui. Primeiro, vamos colaborar com o canal, vamos fazer esse vídeo chegar nas pessoas que se interessam, que querem saber sobre psicanálise, a ética do cuidado, como que funciona, mães, pais, escolas, professores, são temas importantes, interessantes, que levam ao debate, que levam à discussão, e eu acredito que é interessante fazer parte, né, do diálogo, da mesa e das conversas dos cuidadores, daqueles que se responsabilizam por esses pequenos, essas vidas que futuramente aí serão os adultos que construirão o meio social. Então, curte, compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve ver, entender, debater e discutir. Além disso, queria deixar outro recadinho com vocês, que é sobre a nossa comunidade de saúde mental e psicanálise, a primeira do Brasil e do mundo, em que a gente traz várias mesas de debate, a gente tem terça-feira eventos ao vivo, então a gente faz oficina do ego, que seria um percurso clínico, uma extensão dessa clínica com um trabalho profundo, um trabalho responsável, pautados na neuropsicanálise, a gente tem seminários, a gente tem laboratório de casos, e a gente tem também Clube do Livro, a gente trabalha com a literatura para entender um pouco de psicanálise. Além disso, a gente tem grupo de estudos de Freud, a gente está agora com um projeto para grupo de estudos da ética do cuidado, estudar textos de Ferenczi, de Klein, de Winnicott. Então, para você que se interessa pela psicanálise, pela saúde mental, quer um ambiente em que você possa pensar, refletir, ter acesso a um conhecimento diferenciado, a comunidade Hora do Chá é o seu lugar. Busca lá no Instagram, pesquisa, e vocês vão achar, vão encontrar link. Nós temos loja oficial, inclusive, nós temos canequinha aqui com várias frases de indiretas e xistes, camisetas, moletons e vários outros itens personalizados. Dado o recado, vamos seguir para responder, ou melhor, refletir, pensar sobre a nossa questão de hoje. A psicanálise, hoje, principalmente a psicanálise da ética do cuidado, Ferenczi, Winnicott, Klein, e todos esses que se aprofundaram ainda mais na psicanálise para complementar esse conhecimento, nos trouxe uma visão a respeito da responsabilidade e o cuidado que nós temos que ter em relação à infância. Afinal, hoje a própria neurociência já comprova que durante esse percurso de desenvolvimento, onde há uma grande janela, né, de neuroplasticidade, ou seja, uma forma em que o sujeito tem de desenvolver e com flexibilidade para amadurecer, para aprender e, inclusive, para rever algumas memórias. Então, essa janela imensa, ao mesmo tempo em que possibilita amadurecimento e desenvolvimento humano, caso haja, né, algum problema nesse percurso, um trauma ou questões que possam comprometer esse desenvolvimento, ainda é possível, dentro dessa flexibilidade, da plasticidade, que tem momentos de poda, momentos de mudança nesse processo, ainda fazer alguma coisa. Não que não seja possível na vida adulta, mas essa janela se estreita, ela fica muito menor e exige um trabalho ainda mais intenso e mais árduo para movimentar alguma coisa. Então, minha gente, a infância ainda é, para além do lugar do cuidado, um lugar de cautela e um lugar de responsabilidade. E quando a gente está falando de escola, a gente está falando também num ambiente que é
um pequeno recorte, uma pequena representação da nossa sociedade. Aí, antes de entrar em psicanálise mesmo, eu queria abrir um parêntese aqui para variar, para a gente falar um pouquinho sobre, porque aqui a gente não tem como generalizar, né? O que é uma escola suficientemente boa, como ela pode se apresentar, qual a estrutura, o que ela oferece, né? Então, assim, no geral, a gente pode pensar numa escola humana, né? Uma escola humanizada, uma escola que olha para o sujeito e o seu desenvolvimento. Mas nós não podemos deixar de pensar que isso é diferente num ambiente privado, que pertence a um certo grau, a uma certa classe, e é diferente de um ambiente público, é diferente de um ambiente rural, por exemplo. No próprio Brasil, um país imenso, a gente tem várias realidades escolares. Então, quando eu falo que hoje, muito mais do que resposta, a gente está trazendo uma reflexão, é exatamente para pensar sobre isso. 2 pontos importantes eu quero ressaltar aqui para que vocês levem para as pesquisas e os debates de vocês. Primeiro, essa escola, né? Qual é o lugar dela na sociedade? Como que ela está estruturada? Porque se é uma escola privada, ela se direciona para um lugar, ela tem uma estrutura, né, ela funciona de uma maneira específica. Se é uma escola pública, e dentro desse percurso público a gente tem N cenários que se instalam e que fazem parte do cotidiano de muitas crianças. E, pasmem, ainda temos realidades em que as crianças e os adolescentes não têm acesso a esse básico para a sua formação, que é a escola, que é um lugar, um local, né, de amadurecimento, não só cognitivo, mas emocional, como nós vamos ver aqui. Então, quando a gente traz esse debate, o principal ponto é pensar a respeito disso. Né, como que essa escola dessa realidade, como que as políticas públicas influenciam, como o trabalho que oferecem, como funciona isso tudo. Não que as escolas privadas, por exemplo, estejam isentas de falha, né, e que precisem também debater e refletir. Mas em relação a questões financeiras, a gente sabe que a implantação de determinadas práticas e didáticas se tornam mais acessíveis, tá? Então, fechando esse parênteses para essa colocação. Então, começamos o nosso debate de hoje pensando que cada vez mais cedo as crianças estão acessando o ambiente escolar. Então, eu já falei em outros vídeos, até talvez deixei algumas pessoas aqui de cabelo em pé, porque se espera, né, e sempre tem sido, teria sido assim, a criança entrar na escola por volta dos seus 6, 7 anos, que é quando, de fato, o límbico está mais contido, né, aquele processo, aquele furacão todo, aquela constância emocional, que é base das nossas memórias afetivas, ela já está mais desenvolvida, teoricamente se espera que esteja, e o sujeito começa a desenvolver córtex, raciocínio, cognição, pensamento. Então, o trabalho agora é outro. Não que não tenha emoção, mas ela não está no fluxo e na intensidade de quando o neném nasce até mais ou menos seus 5, 6 anos, em que existem várias reorganizações emocionais, várias demandas e habilidades a serem conquistadas de cunho afetivo e de maturidade emocional, como já nos dizia o Winnicott. Nesse momento, a criança deveria, né, e eu falo sempre teoricamente, porque é um cenário que se espera, mas não é um cenário que sempre acontece e nem é generalizado. Né? Esse percurso é feito de forma subjetiva. Então, o que acontece? Espera-se que essa criança agora esteja pronta para a lida com esse ambiente social que é atravessado pela cultura e que vai exigir dele outras habilidades relacionadas principalmente à cognição, desenvolvimento do pensamento e tantas outras questões. Então, nesse ambiente que antes, né, culturalmente falando, as crianças eram levadas, e aí um recorte para a nossa realidade, né, que a gente poderia explorar aqui várias outras realidades, quando que a criança vai, como que é esse processo, né, como é o cuidado, o direcionamento desse processo, mas a nossa realidade brasileira aqui, hoje as crianças já vão para creches, por exemplo, a partir de 3, 6 meses. Na escola já se encontra a possibilidade de crianças com 1 ano e meio. Então, cada vez mais cedo, ainda de forma precoce, com límbico atuante, esse sujeito já está exposto ao ambiente escolar. E o que é o ambiente escolar? Qual é o papel dele? Para além de só mediar educação e conhecimento, o ambiente escolar é uma extensão dessa família. Tanto é que existe hoje N possibilidades, mesmo pública ou privada.
E os pais, dentro das suas condições, vão se direcionar para locais que eles acreditam naquele processo, que eles conhecem, que eles sabem que vão trazer algum tipo de resultado na formação desse sujeito. Então, qual é o papel da escola? E aí a gente tem alguns pontos para se falar. Primeiro, que essa escola recebe cada vez mais cedo, e eu vou incluir aí as creches também, essa criança. Então, a gente parte do princípio que esses cuidadores, esses responsáveis pela mediação do conhecimento, e por isso que eu chamo também de cuidadores, tem que estar, de alguma forma, formado, atento, né, compreendido dessas questões da infância. Não é só uma formação acadêmica, eu me formei em tal matéria, não, pedagógica. É também, né, e eu acho que eles têm alguns têm base disso, uma formação emocional. Então, eu preciso entender como funciona esse amadurecimento afetivo dessa criança, e a psicanálise dá grande respaldo para isso. E hoje, eu atento ainda mais para a questão da neurociência. A gente tem várias pesquisas relacionadas à neuroeducação. Então, vejam, um detalhe importante. Hoje, a criança vai para a escola ainda para o método tradicional, em que o professor tem uma dinâmica ali desde o cedo até os adolescentes. Uma dinâmica, principalmente nesse início, uma dinâmica escolar, aula expositiva, algumas poucas atividades, mas o aluno tem que ficar na cadeira, sentado para aprender. Algumas escolas mais contemporâneas já aplicam uma didática diferenciada. Não sei se no setor público da mesma forma, em que a criança é levada para a aprendizagem, para a construção desse aprendizagem, que tem a ver também com a sua história subjetiva, né, com tudo que ele traz essa bagagem, mas ela é levada a partir de N atividades, não só a aula expositiva. E isso colabora, como a gente percebe hoje, nas pesquisas sobre neurociência. Por quê? O aprender está diretamente ligado com o afeto. Então, se essa criança tem um professor que, de fato, consiga acolher, um professor que consiga validar, um professor que consiga intermediar conflitos, até porque essa criança cada vez mais cedo, mais impulsiva dentro da escola, um professor que consiga, junto com a equipe pedagógica, diretor e todos os outros que fazem parte, e acrescento que é muito importante sempre ter um psicopedagogo e psicólogo, né, ou psicanalista dentro da instituição, não só para prestar apoio e acompanhamento aos alunos, bem como aos pais, que hoje se encontram de uma forma totalmente desorientada a respeito do seu papel, da condução e de como lidar com essas crianças. Exemplo disso, nós temos questões relacionadas, por exemplo, com criança com dificuldade de aprender, com crianças com diagnóstico de ansiedade, TDAH e tantos outros diagnósticos. E, às vezes, essa condição está atrelada à má nutrição, está atrelada à exposição contínua a telas, e esse sujeito não consegue, acostumando esse cérebro sempre a disparos de dopamina, que é o que acontece quando eles estão na tela, muito estímulo rápido, eles não conseguem se concentrar na sala de aula, porque a atividade em sala de aula não conduz ele a produzir tanta dopamina quanto quando ele está exposto a um desenho, a um game, a uma tela, a própria televisão e os desenhos de hoje. Para vocês terem uma noção, uma pesquisa que eu tive acesso durante o meu processo de doutorado, árduo aí, né, andando agora, finalizando, amém? Uma pesquisa muito interessante a respeito dessas questões da tela, que a gente fala sobre tomada de decisão. E lá falava que o nosso disparo, em média, né, seria de pelo menos 10 disparos a cada 1 minuto, né, a cada 40 segundos. E quando você vai para a tela, esses disparos de dopamina aumentam para 30, né, 20, 30, em menos de 2, 3 segundos. Então, é um processo viciante e é um processo que deixa o cérebro acostumado a aquela sensação viciante. As telas de redes, de games, de jogos, os próprios desenhos hoje têm gráficos, movimentos mais acelerados, mais coloridos, mais estímulos. Então, o cérebro fica ativo e sente prazer com isso, libera muita dopamina, né, num período de tempo muito curto. Então, qual é outra atividade que poderia ter os mesmos tipos de disparo? Ou, a melhor solução que eu acredito, ter um controle eficiente dessas telas e dessas atividades que fazem com que o cérebro fique tão ativo e tão ansioso. E como os pais podem fazer isso? Entende? Então, essas são as questões que nós temos hoje que encontrar alternativas para lidar.
E a escola, como lugar onde esse sujeito vai se desenvolver, precisa também estar atento a essas questões. Precisa ter os seus entes, participantes, professores, equipe toda, entendendo como é que esse percurso de desenvolvimento, entendendo que esse sujeito que chega ainda muito imaturo precisa de um suporte quase maternal e paternal dentro da escola e precisa de uma intermediação o tempo inteiro para que ele consiga, de alguma forma, ter êxito, né, nos resultados, digamos assim, escolares, aprendizagem, porque tem um processo. A criança, por exemplo, passa um processo que ela precisa ser alfabetizada, que hoje mais não é alfabetização, é letramento, né? Mas ela precisa aprender a ler, a escrever, a fazer as 4 operações e tem um percurso para chegar nesse processo. Como que ela vai conseguir fazer isso hoje com tanto estímulo, tela, games e tantas outras coisas que comprometem? Quais as alternativas que a gente tem hoje diante da realidade que se aplica da tecnologia e das redes sociais? Como que a gente faz uma adolescente prestar atenção numa aula de português, numa aula de história? Quais são os recursos que nós temos para, de fato, comprometer esse sujeito no processo de ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha algum êxito, né? E o que seria esse êxito? O que se espera, né, dessa escola? Então, essas são algumas questões que a gente pode começar a pensar para encontrar algumas alternativas possíveis, perfeitas não, mas possíveis, para começar a mudar essa dinâmica e encaixar a escola também nesse percurso de modernidade, contemporaneidade e, por que não, adotando essas tecnologias para esse processo. O nome disso é neuroeducação. É você entender como é que esse cérebro funciona, entender todo o seu percurso afetivo e cognitivo e conseguir encontrar ou elaborar alternativas que consiga conversar com esse desenvolvimento dentro desse contexto para, de alguma forma, facilitar, melhorar, né, esse processo de ensino-aprendizagem. Vamos seguindo. Então, a gente falou aqui sobre o ambiente escolar. Qual é o papel, a função? Então, a gente viu que é uma extensão da família, a gente viu que professores e equipe têm uma função nesse percurso. Lembrando que a formação é o primordial, é a base fundamental para essa atuação. Então, é diferente um professor que é flexível, que é acolhedor, que intermedia um conflito de forma que o sujeito não se sinta invalidado, né, ou de alguma forma não consiga dar nome para aquilo ali. Às vezes já vem de casa com muita fúria, muita raiva, muita angústia, muito estresse, muita ansiedade, e isso se projeta na sala de aula com os coleguinhas, com o próprio professor, dentro da dinâmica de sala de aula. Então, como esses professores se preparam, como essa equipe se prepara? A gente sabe que a escola também, ela tem a possibilidade de lidar com muitos imprevistos, porque são muitos alunos, muitos sujeitos, e às vezes tem uma família que está passando por um problema específico, passou por uma tragédia, ou vive um tipo de violência, enfim, não se sabe o contexto dessa família que está enviando essa criança. Então, como que ela vai ser trabalhada, acolhida, e ao mesmo tempo passar por esse processo em que ela, de fato, consiga aprender a ler, aprender a escrever, e assim segue, tendo algum êxito escolar. Além do papel do ambiente escolar, a gente fala aqui sobre o professor que representa o ambiente humano, e eu vou estender para as creches também. Casos e casos na internet, vocês que acompanham aí as notícias sabem, de pessoas de lugares despreparados para. Né? Às vezes você quer montar no fundo do quintal uma creche e é importante os pais observarem isso, onde é que vocês estão deixando esses filhos, qual é a estrutura. Eu sei que isso tem muita relação também com a questão financeira, isso compromete muito a decisão, mas entender se aquele ambiente está preparado, se tem pessoas preparadas, porque se você entrega uma criança com 3 meses, 6 meses, você está praticamente entregando a essa creche a função do maternar, que é aquela função primordial de base fundamental do processo de amadurecimento, de amadurecimento emocional desse sujeito. Inclusive, influência base na formação dessa personalidade. Então, quem são essas pessoas e como elas estão se apresentando nesse cuidado e nesse processo? Né? Quais são as atividades, como que é todo o manejo com essas crianças, né? E eu vou me aprofundar ainda mais, existe algum tipo de hold? Imagine um bebê de 3, 6 meses de idade. Se são muitas crianças, tem cuidadores suficientes para essa criança?
E na escola, quando a criança tem um problema, quando a criança chega num momento difícil, quando a criança tem dificuldade, não acompanha a turma. Então, esse professor, essa figura hoje, alguns até com assistentes, porque a gente tem uma demanda cada vez maior de crianças especiais que precisam de cuidados específicos, mas como que essa presença ela está dentro da escola, né? Quais a visão, a dinâmica, né? Qual a atividade, como que esse sujeito atua dentro desse processo de ensino-aprendizagem do sujeito. Outra coisa importante, o brincar. E aí a gente está falando de neuroeducação, de tecnologia, de encontrar alternativas, e a gente esquece do básico, do simples, que funciona muito bem, que é o brincar, que o Winnicott fala muito. A brincadeira, e a gente pode encontrar diversas formas de aplicá-la, ela é também uma forma não só de aprendizagem, mas para que o sujeito consiga elaborar suas questões, suas fantasias, suas demandas, e inclusive nomear as suas questões afetivas. Então, a brincadeira também deve ou poderia estar presente no ambiente escolar, como eu sei que já faz parte de muitos lugares. Então, é brincando que se aprende, principalmente nesse início, é um conteúdo complicado, então a gente precisa pensar, olha Piaget, pensar que o sujeito tem um pensamento concreto, então a gente vai trazer, mostrar, e as escolas trabalham muito com isso. E aí a gente segue pensando, principalmente numa questão que eu acredito ser muito importante. Né? A gente falou aqui da escola como um ambiente suficientemente bom e uma extensão da família, um atravessamento da cultura. Então, é importante a gente pensar que tipo de escola você está colocando essa criança, quais as escolas que a gente tem disponíveis e quando não existe essa possibilidade, por que, que a criança não tem acesso à escola? Porque parece bobo, né, mas é uma discussão muito importante, porém clichê até, né, mas a educação é base fundamental para a formação de qualquer sujeito. E educação é muito mais do que só leitura, livros, né, conteúdos didáticos, ela é também formação de cidadão, de pessoas. E se hoje a gente está colocando que cada vez mais cedo esse sujeito chega à escola, essas pessoas que recebem, essa estrutura que recebe, está preparada? E se a gente vai para uma condição de mais vulnerabilidade, né? Como que é a preparação dentro das políticas públicas escolares? O que é oferecido, as condições, as estruturas para esse sujeito? Qual é o trabalho, qual é a formação, né? O reconhecimento desses professores, porque é muito difícil uma pessoa ter que trabalhar para receber determinado salário, ficar o dia todo naquele trabalho e ainda conseguir oferecer alguma coisa. Então, a base de tudo, primeiro, é a formação e o preparo, assim como os pais quando vão receber esse filho. Porque como eu vou oferecer alguma coisa se dentro do que eu tenho, da minha perspectiva, eu também não estou bem, não estou preparada para aquele momento, não entendo como funciona. Antes, a escola tinha castigos físicos, castigos severos, punições, o canto do castigo, que era algo devastador para o processo de educação do sujeito. E hoje a gente entende que precisa olhar, ter limites e principalmente se preparar para também conduzir esse sujeito junto com os pais, porque essas crianças estão cada vez mais cedo nesse percurso escolar. Falamos da figura do professor como peça-chave, né? Esse que está ali no processo direto com o sujeito, então como ele está preparado, o que ele tem para oferecer, e às vezes ele também representa, e nele é projetado, a condição da figura de autoridade. Então, esse sujeito, lá desde quando chega na escola ou na creche, ele tem representado naquela figura também a figura que tem em casa, que é do pai e da mãe. Então, como essa relação está sendo estabelecida, como esse sujeito está sendo olhado, né? E a questão do brincar também que a gente trouxe aqui, que é importante, apesar de toda a tecnologia, o brincar ainda se encontra como base, e acredito como base simples e fundamental para todo o processo escolar. Então, hoje a gente pode pensar, sim, na escola como um ambiente suficientemente bom, desde que ele consiga, de fato, oferecer esse hold e esse handle com o sujeito. Hold, sustentação, né, sustentar esse sujeito que chega desde muito cedo, dentro da sua condição vulnerável emocional, para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. Handle, manejo, como essa criança é manejada, né, como são as atividades, como ela é levada de uma atividade para outra, né, como é quando ela comete um erro, por exemplo, mordeu o coleguinha, como que isso
cuidado, debatido, sofreu bullying, que é muito comum, né? Hoje eu já sei que em muitas escolas existe a proibição das telas, mas como elas poderiam ser aliadas nesse processo? Afinal, a gente não pode fugir do momento histórico que nós nos encontramos, que é a própria tecnologia. E como ela pode ser a nossa aliada? E aí eu deixo uma dica para vocês, para buscarem, pesquisarem sobre alternativas dentro do processo de neuroeducação. É entender esse cérebro, como ele funciona, como ele desenvolve, para adaptar alternativas de dinâmicas escolares que possam, de fato, contribuir para o processo de amadurecimento afetivo e cognitivo desse sujeito. E promover, de fato, um ensino de qualidade, educação de qualidade. Afinal, as pessoas passam a maior parte do tempo da sua vida dentro da escola, não só aprendendo conteúdos, mas aprendendo também a viver, aprendendo a estar no mundo, na sociedade, e a produzir alguma coisa em relação a isso. Que não só trabalho, mas cultura, né? Produzir também o que a gente tem na sociedade, as nossas relações como um todo, como comunidade. Então, a escola, ela é um ambiente suficientemente bom, não por ser perfeita, mas por ser possível. Assim como é a família, assim como é a parentalidade, pai, mãe, né? A escola também, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser possível. Então, quais são os princípios que fundamentam, né, que embasam, que respaldam o ensino, a escola, a qual o seu filho faz parte hoje? E dentro dessa dinâmica social, o que é possível levantar, discutir, debater com a comunidade, debater com a política pública, debater com quem é responsável por isso. Então, a escola é fundamental e precisamos pensar a respeito disso e da importância dessa instituição na sociedade como formadora de cidadãos. Teriam muitas outras questões para a gente falar, mas eu queria ressaltar essas três, que é a função do ambiente, a função do professor e do próprio brincar como predisposto aí, como princípio, né, para essa formação. Mas nós teríamos ali muita coisa para debater e discutir, levando sempre em consideração o local, a cultura, né, o local social que eu falo, a cultura a qual essa escola está localizada, onde essa escola ela se constitui, porque isso muda todo o processo, como eu coloquei aqui para vocês. Eu vou finalizando o meu vídeo por aqui. Se vocês gostaram, curte, compartilha, passe novamente. Quem tiver interesse também em entender um pouco melhor, participar desse percurso do que é a psicanálise, entender como é que ela funciona, a escola inglesa, a nossa comunidade Hora do Chá está com as inscrições abertas, é só clicar lá no meu direct, que vocês vão conseguir acessar e fazer a inscrição de vocês. Beijo, eu fico por aqui.